mesma coisa quando você fala de que eu quero abrir um ecossistema de inovação com empresas menores, trazer empresas mais diversas, e você quer que ela passe por 250 etapas de homologação de fornecedor, que era o que você tinha até então com todos os seus fornecedores tradicionais. Então, senhores compradores, não vai funcionar. Tá? Então, a gente precisa ter soluções que, de fato, permitam de que fornecedores não tão tradicionais ou fornecedores não tão grandes consigam fazer parte da sua realidade. Tá? Então, eu brinquei do prazo de pagamento, porque eu já tive fornecedor com prazo de pagamento de 270 dias. Tá? Então, assim, é possível, só que você tem que entender de que não é todo mundo que você vai levar lá. Né? Então, você precisa entender de que alguns você vai levar a 270 de maneira sustentável, outros você vai ter com 30 ou 45 de maneira sustentável também. Né? Então, a gente só precisa, para fazer isso, conhecer o nosso fornecedor e saber que, assim, o meu objetivo é que ele cresça comigo como parceiro e não quebrar o fornecedor ao longo dessa caminhada. Tá, então, queria compartilhar um pouquinho aqui dessa experiência também como compradora do outro lado, como procurement do outro lado, e a Gi tem mais coisa para falar sobre esse tema. Vou pegar esse gancho, gente, porque eu queria fazer plantar uma reflexão, assim, que eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho, porque, assim, quando a gente está falando de programa de diversidade de fornecedores, a gente está falando de algo já estruturado, de um como fazer, de uma iniciativa. Só que se vocês pararem para pensar, a gente falou, né, como é que a gente engaja esse comprador e a gente está falando dessas dificuldades. Se a gente para pensar o que está por trás da necessidade desse programa, né, o porquê fazer esse programa, eu acho que fica mais fácil. E quando a gente consegue compartilhar isso com os nossos compradores, eu acho que você consegue ganhar ainda mais força. Porque se a gente para olhar o nosso mercado, ele é claramente uma reflexão da nossa sociedade completamente desigual, repleta de preconceitos e intolerâncias que a gente já conhece. E a gente tende a permanecer na mesma situação, né? O status quo, ele é muito mais... ele já deixou de ser confortável para algumas pessoas, que é positivo, eu acho que a gente está, né, se reunindo aqui por isso. Mas se a gente para entender que realmente o mercado, ele dá oportunidade para os negócios tradicionais, para as empresas grandes, para empresas de grupos que realmente já estão ali com acessos a privilégios, a oportunidades, há muito mais tempo, a gente começa a entender o porquê que a gente está fazendo isso. Porque, às vezes, algumas pessoas falam, isso é um programa assistencialista, ou eu vou ter que fazer um esforço a mais como empresa, como comprador, para poder flexibilizar o meu prazo, eu não quero mudar o meu processo, ou eu não posso mudar o meu processo. Só que se a gente para entender o porquê isso é necessário e o impacto que a gente vai conseguir gerar, a gente conseguindo fazer essas flexibilidades, né, nas nossas empresas, eu acho que tudo muda. Então, a justificativa, ela muda de olhar e você consegue realmente mobilizar as pessoas em direção a isso. Você evita a resistência, né? Então, acho que no letramento entra muito essa questão, né? Então, assim, quando você olhar, por exemplo, para um fornecedor diverso, você tem que, obviamente, tem fornecedores diversos de mulheres gigantescas. Tem empresas que a gente conversa que o prazo de pagamento não é um problema, mas você tem que olhar com um pouco mais de sensibilidade para cada fornecedor que você está dando oportunidade para entender qual é a dificuldade dele naquele processo. E você, enquanto comprador, a gente tem o papel de dar o suporte para isso. Então, você dá um suporte técnico para participar de uma cotação, você, às vezes, fazer um bate-papo com o fornecedor, dar um feedback mais detalhado. Eu acho que tem várias práticas que a gente está vendo que, conversando com as empresárias, a gente vê que faz diferença. Às vezes, a gente pensa que é uma rotina, mas, realmente, né, eu conversei com algumas, a gente tem alguns exemplos, eu conversei com a Roseli, ela falou, Giovana, se você não fizesse isso comigo, eu não ia entender o que estava faltando. Agora, eu tenho certeza que a minha próxima oportunidade pode ser minha, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que, pelo menos, tentar sair um pouco do robô, né, do automático e começar a olhar para os fornecedores realmente com um pouco mais de atenção. Só para complementar, tem uma palavra que é super importante nesse processo todo, que é intencionalidade. Por que nós estamos falando aqui dentro da corporação, dentro da empresa, não só no departamento de compras, sobre diversidade e inclusão? Porque a gente tem várias questões aí históricas, sociais, que nos trouxeram até aqui, e a gente reconhece que a gente tem desigualdade. As pessoas não estão partindo do mesmo lugar nessa corrida da vida, corrida como fornecedor, não estão. Isso é um fato. Então, a gente está começando a olhar para isso enquanto empresa, ótimo. Então, eu tenho que ser intencional
nessa mudança, né? Então, quero que vocês guardem essa palavra. Para eu trazer intencionalidade para o processo, eu tenho que parar para olhar. Eu tenho que olhar fornecedores que têm um processo diferente, que têm uma estrutura diferente, de forma intencional. E o que isso significa? Eu quero trazer diversidade para os meus fornecedores. Tem que querer, gente. Vai gastar energia. E depois vocês vão perceber aí que tem vários benefícios de trazer isso, né? Tem soluções que nunca foram trazidas antes. A gente está com o projeto implantando esses programas em algumas empresas, e aí depois de um ano e meio, a gente faz uma avaliação. E sai isso, fala assim, nossa, esse fornecedor trouxe uma coisa fora da caixa, nunca tinha, o fornecedor anterior faturava 5 vezes o valor que eles faturam, mas não conseguiu trazer algo que esse conseguiu pensar. Então, a gente tem vantagens competitivas para ter diversidade dentro da organização, isso já está provado, vocês podem buscar aí relatórios de McKinsey, de Big Four, já está provado. Então, vocês têm que ser intencionais para poder depois pescar de todas essas vantagens competitivas que esses fornecedores podem trazer também para os processos de vocês. Pessoal, olha só, quero fazer 2 comunicados aqui. O primeiro é que já está aberto aí na nossa plataforma do Menti um espaço para vocês trazerem perguntas para a gente. A gente vai ter ali 5 minutinhos de perguntas e respostas ao final aqui do painel. Então, a gente vai abrir para a plateia com o microfone, mas quem quiser fazer daquela maneira mais escondida, oculta, também pode mandar pela plataforma que a gente vai estar lendo por aqui. Tá bom? E aí, eu quero... não tem nenhuma pergunta da audiência. Conto com vocês, hein, galera? Olha, mas antes, eu quero fazer uma pergunta aqui. A Gi trouxe um ponto de que, assim, a gente precisa ter o engajamento da liderança. E com todos os anos aí de experiência que eu tenho, existe uma coisa chamada liderança e existe uma coisa chamada alta liderança. Tá? E aí, nós tivemos aqui, se eu não me engano, 11 pessoas que responderam de que estão em implementação ou já 100% implementado o programa de diversidade de fornecedores. E aí aqui, naquele modelo arcaico, rústico, levantar o braço, quero saber quais dessas empresas que conseguiram implementar ou estão implementando os seus programas que foi de baixo para cima. Ou seja, não foi top-down, nasceu de uma ideia dentro de uma área de negócio, essa área de negócio foi ganhando os seus aliados durante, vendeu a ideia e conseguiu. Qual empresa não foi top-down essa implementação? Existe alguma aqui nessa plateia hoje? Duas. Então, gente, quero trazer aqui para essa... Acabamos de reduzir aí nossa amostragem de empresas onde a gente conseguiu fazer o famoso trabalho de formiguinha para a gente mostrar para a alta liderança de que era necessário mudar. E aí eu queria trazer uma pergunta aqui para as meninas do painel de experiências de vocês. Deu certo ou deu errado quando a alta liderança não comprou, de um primeiro momento, a implementação do programa de diversidade de fornecedores? Na experiência, pelo menos do meu ponto de vista, pela WeConnect International, é um não funciona, assim como eu comentei, não funciona sem o engajamento da alta liderança, mas também não funciona com o engajamento de compras, que eu diria que é ainda mais importante, porque muitas vezes a gente vê que é um movimento que nasce de repente, numa área de ESG, de sustentabilidade, que eu acho muito positivo, costuma ser a porta de entrada para começar a falar desses temas numa organização, mas muitas vezes sem envolver equipe de compras. Então, também aí é uma garantia que vai falhar. Então, eu acho que os 2 pontos são muito importantes, Dani. Precisam os compradores, sim, estarem muito engajados, e a alta liderança, eu acho que é mais importante no sentido que eu comentei lá no início também. Sem metas e objetivos claros, é muito difícil que esse programa avance. Pode ter uma boa intenção, pode ter uma pessoa apaixonada pelo tema, ou 2 pessoas, uma equipe, o que for. Mas se eu não tenho esse norte que me diz, olha, eu preciso aumentar esse gasto com fornecedores diversos daqui a 5 anos. Essa é uma meta da corporação, é muito difícil, pelo menos do que eu venho observando pela WeConnect International, que esse programa avance. Já não sei se...
Na minha experiência, eu vejo que pode até rodar o programa, mas não vai durar mais do que 1 ano, gente, vai minguar. Por quê? Tudo que é estratégico dentro da organização passa pela alta liderança, né? Tem que liberar orçamento, tem que liberar tempo das pessoas, energia, né? As metas, os OKRs, tem que estar desenhado naquele sentido. Então, se a gente falar, vamos fazer aqui uma iniciativa nossa, aqui dentro do departamento de compras, sem estar linkado com a estratégia da organização, é bem complicado de vingar, né? Eu costumo dizer que diversidade e inclusão como um todo, para fornecedores diversos ou para outras iniciativas na organização, é um tema que tem que ser estratégico para a organização. Tem que ser. E para ser estratégico, tem que estar envolvida a alta liderança, né? Então, mas não necessariamente precisa vir da alta liderança. Tem várias formas de vocês influenciarem isso de acontecer. E uma delas é o próprio letramento que eu já citei. Na hora que a gente dá esse letramento para essa alta liderança, algumas chavinhas começam a mudar, né? Vira algumas chavinhas ali dentro e as pessoas começam a perceber a importância de todo esse processo. Só complementando, 100% de acordo, tá? Eu acho que realmente depende, faz toda a diferença. Só queria adicionar um ponto que eu acho que para o próximo ano vai ser ainda mais forte, que são os relatórios de ESG e de sustentabilidade que as empresas estão tendo que publicar. Isso está trazendo, né, bem positivamente, né, mas por obrigação, por enquanto, uma certa necessidade da alta liderança reportar quais iniciativas estão sendo feitas nesse quesito de D&I, né, de diversidade e inclusão. Então, por exemplo, a Baker ela já reporta o Supplier Diversity nos Estados Unidos já tem uns 4 anos, e a gente vai incluir no próximo relatório o piloto do Brasil. Então, assim, começou a se tornar um grande diferencial, começou a se tornar um resultado medido, que as empresas podem reportar publicamente, que elas podem ter vantagens comerciais e N outras vantagens também por incluir. Então, eu acho que, naturalmente, isso já vai ajudar o comprador que está tentando, né, puxar ali um programa a ter mais apoio. Uma coisa que eu acho legal é que a previsão é que a motivação, em alguns anos, mude. Por enquanto, a motivação majoritária que a gente está vendo no mercado é a necessidade de metas e a necessidade de compromissos públicos pela marca e etc. Mas a gente está vendo cada vez mais empresas que estão realmente internalizando a diversidade e a inclusão na sua essência de ser, né? Entendendo que realmente essa mudança de mentalidade, essa mudança de chave, ela vai fazer diferença. Então, acho que esse resultado ele vai começar a vir mais naturalmente. Mas eu acho que esse ponto dá uma apoiada no comprador ali a conseguir gerar um resultado, um impacto maior e a ter budget, ter investimento, ter suporte, ter estrutura, porque isso faz diferença, gente. Para a gente poder fazer um programa cada vez com mais resultado, mais amplo, a gente ter o budget, a gente ter esse apoio, é outra coisa. É sempre uma jornada, né, gente? A gente não vai mudar tudo da noite para o dia. Então, a gente tem que entender que são etapas, passos que a gente precisa dar para sair do lugar na direção do que a gente acredita e do que é necessário fazer, né? Então, é sempre uma jornada, sempre. Meninas, a gente tem aí uns minutinhos, eu vou começar a fazer, porque a galera mandou bastante pergunta, tá? Então, eu vou respeitar aqui o desejo de vocês, fazer no sentido das mais curtidas, tá? Algumas a gente respondeu durante o painel, então, quem fez a pergunta, se tiver sido respondida, só se identificar e falar que não precisa mais, que a gente vai para a próxima, pode ser? Vamos começar. Botei na tela. Primeira pergunta. O programa de diversidade deve ser feito com empresas com quadro societário diverso ou com empresas que tenham diversidade no quadro de colaboradores? Eu já falou, pessoal, não prestaram atenção lá no começo. Dani, vai. Então, quando a gente estava na primeira pergunta, no conceito do programa de diversidade de fornecedores, foi a Gi quem explicou exatamente esse ponto, né, de o quadro societário. Até porque quando a gente fala de colaboradores, infelizmente, a gente vai ver que ainda é nos cargos mais operacionais, onde eles se demonstram, né? Então, por isso que tem que ser pelo quadro societário, para que, de fato, se prove como é parte da essência do fornecedor e não, infelizmente, mão de obra barata disponível no mercado. Tá? Tá respondido? Posso só fazer um pequeno complemento? Aqui a gente está focando nessa questão dos programas de diversidade que, sim, estão aí olhando o capital social.
não impede que vocês também trabalhem, tem várias áreas de compras que estão trabalhando, para poder identificar os fornecedores de vocês que estão fazendo ações de diversidade, que estão se preocupando com questões de assédio, né? A gente trabalha muito com o mercado jurídico, por exemplo, e eu sei que para vocês contratarem escritórios de advocacia, muitos de vocês, por exemplo, já estão pedindo todo um formulário para saber as sócias mulheres, saber o que está acontecendo lá dentro. Então, são coisas diferentes, mas não impede que vocês também tenham esse tipo de iniciativa de entender quem são os fornecedores que, de fato, estão indo nessa linha também, tá? Dani, eu vou fazer um adendo no adendo dela. Uma coisa que eu acho que é um tópico que é legal também é o Tier 2, Tier 2. Não sei quais de vocês já ouviram, mas a gente pode, por exemplo, a gente tem um fornecedor que não é diverso necessariamente, mas ele está mapeando os fornecedores diversos que ele tem. A gente pode mapear indiretamente o spend diverso que esse fornecedor tem. Isso é chamado de Tier 2 no mercado. Normalmente, esse é o passo 2 dos programas de diversidade que já estão um pouco mais maduros. A gente começa também a mapear esse spend indireto. Então, também por isso que é importante você ter outras formas, né, de iniciativa de olhar a diversidade, como a Lê estava falando. Isso, só complementando a minha própria resposta, para a gente ir para a próxima, é importante que a gente tenha aquele base de dados que a Gi comentou no início, para a gente saber onde é que está essa mão de obra, para ver se é realmente a mão de obra disponível ali, é barata, e se elas estão conseguindo crescer também nas organizações, né, dentro dos nossos fornecedores. Tá? Alguém tem alguma pergunta na plateia? Nós temos aí um cubo do Google para passar. Temos perguntas na plateia. Não sei seu nome. Seu nome? Você. Calma que está chegando. Opa, tudo bem? Pessoal, eu tenho uma pergunta aqui. Eu trabalho numa empresa que é capital fechado, é do agro, e digamos que a gente está um pouco distante ainda de muitas coisas que vocês trouxeram aqui, tá? Além do mais, essa empresa é B2B, a gente não tem uma pressão forte do mercado consumidor. Eu trabalho lá na área de suprimentos e eles reportam direto para o CFO. Assim, sendo bem sincero com vocês, se eu trouxesse do jeito que vocês trouxeram aqui, a chance desse projeto cair provavelmente seria uns 80%. Ele ia falar, tá, mas e o saving, né? Tá, mas e prazo de pagamento? Como é que a gente pode fazer para engajar mais a alta liderança? Acho que a dica da Giovana foi uma boa, por exemplo, pelos relatórios de sustentabilidade, mas que outras dicas vocês dariam para a gente tentar vender melhor esse projeto internamente? Porque, assim, o mindset da galera também tem muita coisa que não chegou lá ainda e, com certeza, essa questão do programa é um deles, tá? Plínio, né, seu nome? Eu acho que tem muita informação, como a Letícia comentou, e até me coloco à disposição, quem quiser depois me busque, eu compartilho com vocês estudos concretos de EY, McKinsey, que mostram esses benefícios estratégicos que trabalhar com diversidade de fornecedores traz para a corporação também. Então, para que não soe, porque realmente não é filantropia, vamos, gente, ajudar aqui, não é isso. A gente realmente vende como, olha, isso é benefício para a empresa também. Então, a gente mencionou aqui alguns pontos, tipo inovação, porque você está trazendo diferentes pontos de vista, redução de custo, porque tem mais concorrência, reputação em marca, porque é um movimento que você não consegue fugir disso hoje em dia. Mas eu sei que pode parecer muito assim, solto, sem números, sem dados concretos. Então, eu me coloco à disposição, que a gente está com um pouquinho de tempo. Quem quiser depois receber parte teórica no nosso site, tem muita coisa legal e eu posso compartilhar com vocês também. Às vezes é importante a gente formar um business case, né? Então, vamos apresentar um business case. E muitas vezes, não vai começar todo um processo de diversidade dentro da organização direto na área de supply. Mas vocês podem influenciar para a organização começar a falar de diversidade. E aí vai chegar a hora de trazer o programa de fornecedores diversos. Mas se você não está falando nada ainda na sua organização sobre diversidade, talvez o caminho gente, fui lá, teve um painel sobre isso, olha que interessante, olha os dados. Vamos começar a falar sobre isso? Vamos trazer um letramento para o CEO, uma mentoria para o CEO, ou uns treinamentos para a liderança? E vai começar, e o assunto vai fomentar. Plante sementes. Tá? Comece a falar sobre o tema. E o mais importante é que, se você não fizer, você falou que é business to business, né? Você vai ser
obrigado a se adequar em algum momento nessa jornada. Então, quanto antes a área de procurement consegue mostrar a importância disso com dados e fatos, melhor ou mais fácil vai ser essa jornada dentro da empresa. Tá? Óbvio que não é chegar lá e falar que tem que fazer porque está todo mundo fazendo, mas é começar a consolidar os argumentos, fazer o mapeamento dos seus fornecedores que já estão ali com você. Então, é trabalho de formiguinha dentro da sua casa, porque procurement é a área que tem maior contato com o mercado e consegue ver seus próprios fornecedores. E aí você vai começar a ter surpresas, né? Caramba, meu fornecedor já está assim e eu ainda nem comecei. Caramba, meu fornecedor já faz isso, já tem um fornecedor 100% diverso, nem sabia. Então, vocês também passam a formar esse conhecimento para poder influenciar, sim, áreas pares, líderes, e aí sim, futuramente, uma empresa fechada, muito diferente, mas aí sim, os donos. Tá? Vou pegar 2 pontos que eu acho que se aplica muito para a tua realidade que você descreveu, que é a gente entender na prática como é que eu consigo defender isso aqui sem que eu seja levado que é só teoria, né? Eu acho que se você ir pelo argumento, se você for pelo argumento de que num primeiro momento, você vai estar dando acessibilidade e você não está se comprometendo, você está incluindo fornecedores nas suas concorrências. Então, assim, você tentar buscar opções de fornecedores diversos para incluir nas suas concorrências, você não necessariamente está fazendo um grande esforço ainda. Então, você pode receber propostas com inovação, você pode receber propostas com soluções um pouco mais diferentes, que foi o que a Camila trouxe, e a partir dali, você entender se aquele fornecedor ele tem alguma necessidade específica de prazo de pagamento e analisar aquele caso. Às vezes não vai nem ter, às vezes ele vai simplesmente conseguir ali ganhar a sua concorrência sem um maior esforço, entendeu? Então, pode ser uma forma de você, pelo menos, movimentar, trazendo o conceito para movimentar a inclusão nas suas concorrências. Eu acho que já é pelo menos um passo, saber que as suas concorrências estão sendo cada vez mais inclusivas por terem participantes diversos. E, ao mesmo tempo, acho que junta com o que a Dani falou. Começa a mapear o que você já tem, porque se você conseguir demonstrar assim, cara, sabia que aquele fornecedor que a gente usa naquele projeto é diverso? Você vai começar a demonstrar que não é um bicho de 7 cabeças, entendeu? Você começa a desmistificar um pouco e a simplificar. Mesmo que rode devagar, pelo menos você já vai começar, para em algum momento você ter um argumento maior, olhando para o teu próprio histórico e poder crescer o teu programa com uma estrutura e investimento melhor, entendeu? Gente, eu sei que tinha outra pergunta na plateia. A gente tinha aqui 18 perguntas, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Nós estaremos aqui nas próximas horas para compartilhar ainda o que vocês tiverem de dúvida. Estamos à disposição. Muito obrigada pela participação de todos no nosso painel.